Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 199 e recebemos a professora Miriam Fábia Alves para a conversa sobre a militarização da educação, escolas cívico-militares e sua concepção de cidadania. Uma observação, na conversa comento que os professores da Universidade Federal de Jataí foram convidados a participar do desfile, mas não especifico qual desfile, foi o de aniversário da cidade de Jataí, em 31 de maio. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos abordar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, Twitter, canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Este é o nosso último episódio do ano de 2023, mas esperamos voltar já em fevereiro de 2024 com novos episódios para vocês. Mas se você gosta do conteúdo, compartilhe, indique para amigos. A gente precisa muito desse boca a boca para manter o podcast, que é totalmente independente. Então a gente vai em 2024 para o nosso 9º ano. Então a gente tem muito a agradecer, mas a gente precisa dessa força para continuar sendo relevante. Vamos então para a nossa conversa com Miriam Fábia Alves sobre a militarização da educação. Hoje a gente recebe a professora Miriam Fábia Alves e a nossa conversa hoje vai ser sobre militarização da educação, né? A gente sabe que a tradição do podcast é sempre fazer um episódio de final de ano sobre como o que sobrou da ditadura, né? A gente sempre traz essa ideia de recuperar ou trazer esse fantasma de volta, de certa forma. Esse ano a gente resolveu falar da militarização da educação porque, de certa forma, é uma prospectiva, né? Parece que é o futuro desse fantasma. A gente vai continuar com esse fantasma nesses projetos de militarização da educação. Professora, eu queria começar perguntando sobre o que... Eu vou fazer pergunta de filósofo. A pergunta de filósofo realmente é o que é, né? E eu acho que o que é a militarização da educação e a diferença que a senhora já sempre destaca com as escolas militares, né? Então, quero agradecer, Marcos, aí a oportunidade. Quero dizer que a revista Interação aqui da Faculdade de Educação da UFG, a qual eu sou editora, junto com a professora Karine, está lançando, por incrível que pareça, ontem nós colocamos no ar uma chamada para um dossiê especial para 2024, cujo tema é Educação, Autoritarismos e Democracia no Brasil, 60 anos do golpe militar. Então, a nossa ideia para o ano que vem é reunir um conjunto de estudos, de pesquisas, de publicações sobre esse tema. Então, já aproveito para também dizer da nossa preocupação aqui com esta temática, né? Então, o nosso número especial do ano que vem é um número dedicado a essa discussão, porque ela é extremamente atual, né? E com a discussão de ditadura, autoritarismos, violências, violações, a gente pode trazer a discussão da temática da militarização, né? Nós temos tentado já, e participo também de uma rede nacional de pesquisa sobre militarização, a RPM, junto com a professora Catarina, né, da UNB, e a gente tem tentado conceituar, tornar mais explícito a ideia de militarização. Tanto que, por exemplo, é muito comum que a gente, toda vez que alguém escreve colégio militar, a gente diga, peraí, não, mas essa é uma escola militarizada. O que é que separa uma coisa e outra coisa, né? A militarização, nós estamos entendendo como processo de entrega, a palavra que é providencial, tá, Marcos? Ela não é aleatória, a entrega da gestão das escolas ou das próprias escolas públicas, sejam elas estaduais ou municipais, né, para militares, de diferentes maneiras, de diferentes formatos. Então,
é essa movimentação no interior da escola, com a integração de militares, seja do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e agora hoje a gente já tem com todas as forças policiais deste país, que passam ao interior da escola e ocupam um espaço, seja da gestão, a direção da escola, como, por exemplo, aqui no caso de Goiás, mais conhecido, os CPMGs, os colégios da Polícia Militar, fazendo a fiscalização da escola, do pátio, dos alunos, do cotidiano, implantando uma doutrina militar, que está vinculada à formação de militares, uma formação profissional, mas eu instituo, eu torno isto regra da escola, e assim como uma doutrina de obediência irrestrita, de silenciamento, de padronização. Essa movimentação a gente está chamando de militarização. Essa escola antes, Marcos, ela não era uma escola militar. Essa escola não foi criada para ser militar. Muitas dessas escolas têm uma trajetória histórica imensa, e tem uma contribuição, mas elas são tornadas militar, elas são ocupadas, pelos militares. Então, é isso que a gente está chamando de militarização, para distinguir daquilo que é o colégio militar, óbvio, que aí a gente tem os colégios das Forças Armadas, que tem uma trajetória histórica aí na história brasileira, mas não é disso que nós estamos falando, Nós estamos falando de instituições escolares civis públicas que, vinculadas às suas secretarias de educação, por meio de convênios com segurança pública ou polícias, passam a ser geridas por militares, ou contar com a sua presença no interior da escola, como instituiu, por exemplo, o PECIM, o Programa das Escolas Cívico-Militares de 2019, Então, é isso que a gente está chamando de militarização da escola pública no Brasil hoje. Eu fui professor aqui em Jataí, do Colégio Estadual Nestório Ribeiro. E é um colégio que tinha uma história muito forte na educação dentro do município, porque era um colégio que tinha banda na década de 60, aquele colégio tradicional, que tinha um ensino de qualidade, assim, era um grande colégio público. Só que quando eu trabalhei no começo dos anos 2000, ele estava totalmente sucateado, uma situação deteriorada, totalmente deteriorada. Hoje esse colégio foi todo reformado, e há algum tempo que ele se tornou um colégio militar, cívico-militar, e aí você não para quem veio de fora, parece que o ensino melhorou demais, porque a gente tinha, o ensino melhorou, a palavra, vou chegar no ponto, é que os problemas de segurança se tornaram muito sérios, mas os problemas estruturais gerais, e parece que a transformação de classe, a transformação de estrutura, de repente o colégio é totalmente reformado, sua estrutura física, há uma seleção de alunos. Como é essa transformação? O que é essa transformação? Porque eu acho que talvez a gente tenha alguns fatores cruzados aí. O primeiro que eu queria chamar a atenção, eu acho que é a questão da segurança pública, Como a gente não tem a gente tem talvez os pais sejam mais preocupados com a segurança do que com a educação, E acho que não só os pais, às vezes até os professores, entram nesse discurso. Eu queria que você comentasse um pouco isso, como foi esse processo. Eu estou pensando aqui no colégio que eu trabalhei, que é o Nestório Ribeiro, que quando eu trabalhei estava muito decadente em termos de estrutura física, e recebia os alunos mais carentes da cidade. Hoje não é mais esse o público do colégio, há uma espécie de um colégio vira um colégio mais de classe média, porque tem taxas, há uma seleção, eu não sei como funciona, mas não é mais aquele colégio que atendia todas as pessoas, de uma forma indistinta, e a estrutura do colégio virou outra estrutura, houve um investimento muito pesado, isso, claro, gera resultados, Então, aí tem um conjunto de elementos que geram resultados.
resultados do ponto de vista do que se espera, né? Mas eu queria voltar um ponto antes, que é a discussão da segurança pública, né, Marcos? É muito irônico, contraditório, ou não, ou aparentemente contraditório, que a segurança pública não funcione, né? Que a gente tenha escolas abandonadas à própria sorte, sem políticas efetivas, né, que possam assegurar a segurança, não só da comunidade escolar, mas de todo o seu entorno, né? E a gente observa no Brasil que as famílias que podem privatizam a segurança pública, seja nos seus condomínios, né, inventam todas as formas de fazer uma segurança privada, e aí a gente pega as forças responsáveis pela segurança pública, né, e as transferem para a escola e diz assim, agora a gente tem resultado com esta força responsável que lá fora ela não deu conta do resultado almejado pela sociedade. Olha o conjunto das contradições aqui, né? Mas na escola essa força ela é considerada como uma força competente. E aí ela dá conta de garantir segurança, então ela consegue fazer uma escola segura, ela garante qualidade, entre muitas aspas, por favor, né? Porque ela faz uma educação de resultados, né? Então, ela faz um processo seletivo, no caso goiano, e aí, Marcos, eu quero deixar bem claro, nós temos diferentes modelos de militarização no Brasil inteiro, então não estou padronizando, entendam bem, eu estou dizendo o caso goiano. O caso goiano, as escolas cobram uma taxa, uma contribuição voluntária arrecadada pela Associação de Pais, Mestres e Funcionários, né? E essa arrecadação, ela é uma arrecadação, e os dados de matrícula são dados impressionantes, tá, Marcos? Enquanto os dados da rede estadual permanecem ou caem nos últimos anos, os dados de matrícula da rede militarizada, do CEP-MG, dos colégios da Polícia Militar em Goiás, aumentou significativamente. Então, isso quer dizer mais alunos, isso quer dizer mais recurso, isso quer dizer melhores condições, inclusive de manutenção da infraestrutura, de reformas, de pequenos reparos. Então, manter a escola em boas condições estruturais é um grande desafio das redes públicas brasileiras, né? Ao fim, a gente sabe o quanto é difícil fazer qualquer reforma na escola, né? Basta você passar algum tempo na escola que tem reforma. E a polícia hoje, né, no caso de Goiás, ela tem um recurso gerido pela associação, né, que está fora dos trâmites legais do recurso público. Isso, óbvio, facilita com que ela possa fazer qualquer alteração no seu interior, né? E, ao mesmo tempo, a gente observa que essa escola também coaduna, esse modelo de educação também coaduna com um avanço muito conservador, reacionário, eu diria, da sociedade brasileira. Então, a ideia de disciplina, de ordem, de padronização, que também se junta a um ideário do que é a escola, do que é a nação brasileira. Basta lembrarmos qual foi o slogan do último governo federal. Então, acho que isso tudo indica como é que esse modelo, que eu gosto de dizer, Marcos, assim, lá em 2014, a gente estava aqui falando de ditadura, né? Em 2014, a gente fez uma série de atividades, eventos, discussões sobre o golpe, sobre a ditadura no Brasil, e havia, me parece, assim, um clima, eu vou usar a palavra, não sei se é a mais feliz, de repúdio, de rechaço ao que foi o período militar. E me parece que a gente virou rapidamente a chave quando, nas manifestações do impeachment da presidenta Dilma, a gente vê o slogan intervenção militar já. De novo, a gente nem passou a limpo a ditadura militar nesse país, né? A gente nem deu conta
né, de fazer de fato uma memória desse momento, e aí a gente pede ditadura militar. Então, a militarização, se você observar os dados, Marcos, tem uma dissertação bem interessante de um ex-orientando meu, Eduardo Santos. Se você observar o mapa da militarização, e ele faz isso em 2019, você vai observar como cresce, a partir da década de 2010, o número de escolas militarizadas no Brasil inteiro, né? E o PSIM faz uma escala nacional para isso, para esse modelo de escola, né? Então, assim, e faz muito, o governo anterior falava muito que o modelo era Goiás, até porque está aqui do lado, né? Tá aqui, vizinho. Então, e justamente propagandeando que esta escola teria melhor qualidade, que essa escola, qualidade porque teria resultados nos testes, nas provas, na avaliação padronizada, né? Que ela imporia ordem, disciplina, que ela era uma escola segura, né? Olha o tripé no qual se assenta a propaganda desse modelo de escola. Então, acho que isso vai explicitando muito o rumo do que acontece. E eu quero te contar, Marcos, que quando uma das escolas aí de Jataí, que eu não sei se vocês têm duas, eu tenho que olhar meu mapa aqui, quando uma das escolas de vocês foi militarizada, eu estive, por um acaso, na cidade para uma atividade e me chamou muita atenção de manhã, no hall de entrada do hotel, tinha uma televisão e só passava a propaganda dessa escola, né? Jataí agora tem um colégio militar, Jataí, os meninos todos fardados, uniformizados, padronizados. Eu fiquei tão impressionada, Marcos. Isso, não me lembro, 2013, 2000 e alguma coisa aí atrás, né? Mas, assim, só para dizer o quanto isso mexe com o imaginário, né? Nós que somos um país que saímos da ditadura ainda obrigando o desfile cívico-militar nas escolas públicas do 7 de setembro. Então, só para a gente entender que aqui tem um caldo, um resquício histórico atualizado, né? Bastante atualizado e que ganha formato cada vez mais, eu acho, mais importante para a sociedade brasileira, infelizmente. E se eu te contar que a UFJ chamou os professores para participar do desfile? A UFJ participou e chamou os professores para participar. Então, a gente está na vanguarda mesmo, assim, é a vanguarda de alguma coisa. Pois eu fiquei impressionado, porque assim, eu venho de outra universidade, eu venho da Unilab, né? E passei no Rio, trabalhei em várias universidades. Eu nunca vi esse ponto assim, de você ser convidado para participar de desfile cívico, né? É uma coisa assim que realmente o que a gente chama de ensino está cada vez mais ganhando novos significados. Mas eu queria lembrar, assim, eu acho que talvez é um ponto muito, talvez seja o ponto que a gente sempre discute em educação, que é a ideia de educação integral, né? Assim, a gente está sempre debatendo o que é paideia, né? E a gente debatia muito o que seria uma paideia democrática, uma educação formal para a democracia. E é muito curioso como a educação para a democracia lá na Grécia Antiga, que começa a filosofia, ela vai se contrapor ao modelo militar, né? A ideia de você formar para a democracia é você se afastar do modelo que era um modelo voltado para a honra, modelo voltado para esses valores militares, né? Que imagem de cidadania tem por base esse modelo de educação, de militarização da educação? Então, vamos lembrar que o modelo da paideia é o modelo, me lembrando aqui das aulas do querido Ildeu Coelho, que não sei ler todo o texto da paideia numa disciplina. A ideia da paideia é a ideia da possibilidade, né, do pensar, do avançar, do diálogo, né, do incitar a possibilidade, né, de você discordar,
de você retrucar, né? Essa ideia que não é todos nós iguaizinhos, formatados, né? Então, acho que aqui tem uma questão que é fundamental. O modelo militarizado, ele é um modelo pautado, né, numa ideia de cidadania como cumprimento dos deveres, né? E aí, nesse cumprimento dos deveres, a ideia, e infelizmente ainda é muito dramático dizer isso, né? Porque, por exemplo, é o modelo de que há uma autoridade constituída e ela é inequivocamente a verdade. Se no modelo da paideia a gente pode chegar a essa verdade, chegar ao conhecimento, né? Chegar ao saber, aqui não, aqui alguém detém esse saber, esse conhecimento, e eu, né, tenho que me submeter a isso. A ideia da submissão está muito presente aqui, do silêncio, da obediência, né? E nesse aspecto, a imposição da chamada Ordem Unida, que é essa doutrina militar para os estudantes, ela é, de fato, bastante emblemática no contraponto da paideia grega, né? Nós sabemos que a paideia grega também não se instituiu, a não ser com uma outra experiência muito pontual, mas ela é um modelo, ela é uma utopia, né? De um cidadão, e a gente sabe que a sociedade grega da paideia é uma sociedade excludente, é uma sociedade só dos cidadãos, as mulheres estão fora, os escravos estão fora, não é isso que nós queremos. Mas nós estamos na ideia de que é preciso fazer uma formação integral, e aí, nesse aspecto, Marcos, tem arte, cultura, saber, conhecimento, né? Filosofia, formação corporal, né? Aqui o conjunto do que é ser e da sua potencialidade humana, né? E eu diria que do lado de cá, óbvio, essa escola também não teria sucesso se ela não fizesse isso, ela cumpre todo um procedimento, né, de educação bancária, eu diria, né, na perspectiva freiriana, né, ela transmite conhecimento, ela transmite saberes, ela estabelece uma ordem hierárquica de quem é que sabe, de quem é que não sabe, né, e ela almeja que, ao fim do período, esse aluno seja capaz, essa aluna seja capaz de reproduzir esses saberes, para que tenha bons resultados, porque senão também não conseguiu cumprir, e que ele seja um cidadão obediente às normas, né, à moral constituída, né, ao modelo de sociedade constituído. A esse cidadão não é dada a possibilidade do indagar, que é fundamental na paideia, né? Do questionar, que é fundamental na paideia, né? Questionar não só assim, mas poder questionar o outro, né? De reconhecer o outro. A questão da alteridade que é muito presente. Então, são questões fundamentais aqui, né? Que esse modelo, ele engessa. Então, tem informação para a cidadania? Tem. Mas nós também tivemos, não sei, vou falar nós, eu sou uma senhora cinquentenária, eu gosto de brincar, né? Eu tive educação moral e cívica na escola. Que educação moral e cívica eu aprendi? Que moral e civismo eu aprendi na escola? Nós sabemos, os filhos da ditadura sabem disso, né? Então, muito diferente da ideia da paideia, muito diferente, né, dessa concepção grega integrada, dessa concepção grega que nos permite exercitar a humanidade, Marcos, na sua potencialidade. Sendo assim que, às vezes, a gente tem um desafio das novas tecnologias e a tendência das pessoas é buscar caminhos reacionários, né? E aí, essa volta a um tipo de educação que tem uma verdade redentora, ou essa busca de uma educação que tem uma verdade redentora, que acaba com o diálogo e traz a resposta, parece ser muito sedutor, porque as pessoas não querem se dar o trabalho também de aceitar o debate, de aceitar as dificuldades
da democracia, né? Porque a democracia é procedimental, ela é demorada, construir consenso é ter que convir o outro, né? E eu acho que tem por trás desse modelo de cidadania, a gente vai para um modelo de política, né? Inevitavelmente, né? E aí eu acho que a pergunta que vem junto agora, porque existe um projeto, existe método, existe uma direção. E eu queria que você comentasse um pouco sobre como esse projeto aí vai relacionado com outras transformações. A gente fez um programa aqui no Filosofia Pop em 2016 sobre organizações sociais em Goiás. Falamos com o professor Rafael Sadi, né? E agora a gente tem essa reforma do ensino médio. E aí você tem uma abertura para itinerários formativos e tem uma abertura para o quê? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que significa essa reforma no ensino médio dentro desse projeto geral de direcionamento da educação, né? A gente está num momento muito emblemático, né? Porque essa reforma ela foi colocada em prática, né? Ela está sendo implementada aí pelos estados, há uma reação, né? Uma tentativa de conter o estrago dessa reforma, né? A gente tem discutido isso muito. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, ela promoveu uma série de debates sobre a reforma do ensino médio. Nós produzimos um bom relatório, tá, Marcos? Está disponível aí no nosso site, sobre o que dizem as pesquisas acerca do ensino médio, né? E a gente sabe o estrago que essa reforma traz para a população em geral, para os 85% da população que precisam da educação e da escolarização na escola pública, né? E aí, por exemplo, uma das discussões muito feita aí pelos nossos pesquisadores e pesquisadoras é de que a reforma ela é altamente excludente, né, para as populações no interior do país, para as populações mais pobres, né? A promessa de que a gente teria itinerários formativos, né, é uma promessa que não se constrói na prática escolar. Então, os dados são extremamente preocupantes em relação a isso. Ao mesmo tempo, a gente teve uma fragmentação muito exagerada de toda a formação curricular do ensino médio. Isso é muito grave, porque, ao fim, Marcos, impedir que os nossos jovens tenham acesso ao conhecimento. Os nossos jovens que não terão acesso a esse conhecimento a não ser na escola. Porque nós estamos falando de uma população que não vai para a Olimpíada, ver as Olimpíadas na Grécia, que não vai conhecer o Museu de Nova York, né? Que não vai ao teatro assistir Alma e Moral. Não, eu estou lembrando de coisas aqui, né? Mas a nossa população que precisa desse espaço da escola para essa formação, né? E uma formação que cada vez mais é aligerada, que cada vez mais é formatada, e isso é extremamente sedutor, como você mesmo disse, né? E, por outro lado, nós também sabemos que essa trajetória escolar, Marcos, ela tem um impacto para a vida destes jovens, mas, ao mesmo tempo, ela tem um impacto, né, no acesso aos estudos posteriores, né, a educação superior, a pós-graduação, né? Então, a gente faz um movimento de tentar democratizar a educação superior, isso passa pela formação na educação básica, não tem formação superior sem passar por esse processo de educação básica, e depois você vem com uma reforma. E uma das questões, eu estava até comentando outro dia numa banca que eu participei, qual a tentativa dos governos de fazer uma formação profissional para os jovens, né? Ou seja, você tenta impedir que essa juventude chegue na educação superior, né? E isso é muito grave, porque ao mesmo tempo que você
fragiliza, né? Empobrece, superficializa a formação, porque é uma coisa. Você não consegue fazer uma verticalização, né, do ponto da apropriação desses conhecimentos. Então, fica tudo na... eu gosto de brincar, Marcos, eu sou professora na pedagogia e nas licenciaturas, eu gosto de brincar que é a mesma coisa de você ler uma coisa no WhatsApp, né? A informação que você lê no WhatsApp, se você virar as costas aqui, se brincar, você não lembra o texto que você leu. E eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas, que eu não gosto que eles leiam no celular, para não ficar com essa ideia de que é para ler o negócio esquecendo o seguinte. Aí eu falo, não, gente, vamos arrumar o jeito de ler. Porque é isso. Esse ensino médio, ele traz, né, na sua gênese, um empobrecimento muito grave da formação do ensino médio. E isso tem um impacto profundo, né, lá para a educação superior. Mas isso também tem impacto em relação à rede privada. Esse tem impacto em relação à rede militarizada. Por quê? Porque essas escolas, elas continuarão fazendo uma formação diferenciada. Marcos, você que é da filosofia sabe bem disso. As melhores escolas deste país fazem aulas de filosofia fantásticas, de artes maravilhosas, né? Esses saberes, eles não são supérfluos. Esses saberes, esses conhecimentos, eles são vividos nessas escolas. Olha, eu falo para os meninos, para os meus alunos, olha o programa do que promete as melhores escolas. As caras, não fica falando de escola baratinha do interior do país, não. Vamos pegar as mais caras do Brasil, vamos pegar o que oferece as escolas do Rio, de São Paulo, as que têm maior mensalidade, e vamos ver o que eles oferecem. Então, acho que isso tem que chamar a atenção da gente. Enquanto isso, eu empobreço. Enquanto isso, eu fraciono. Enquanto isso, eu divido aqui a formação e ofereço bolo de pote gourmet como itinerário formativo. Aqui em Jataí, o pessoal estava tendo... foi até notícia nacional que eles fizeram cursos de tiro para crianças. Sim. Ai. Tipo... aqui já tá aí, tava tendo esse tipo de não é uma proposta escolar, mas estou dizendo porque é o que a sociedade está construindo por ela mesma, né? Por ela mesma. Os experimentos... Endossando. Como diria o Dewey, falava que você vai ter que brotar flores naturais, né? Tipo, quando a democracia vem, as flores nascem, mas pode nascer coisas absurdas também dentro do modelo de monocultura, até de pensamento. A gente vai numa direção... mas eu queria pedir, professora, uma coisa que eu acho que é mais difícil até que os dados, toda a pesquisa. Eu queria te pedir um pouco, assim, porque eu tenho... eu acho que quando a gente conhece narrativas mais próximas, a gente consegue se identificar melhor, né? Então, eu sei que a senhora tem várias pesquisas sobre educação em Goiás e essa militarização da educação. O que acontece com o professor na sala de aula? O que acontece com o estudante na sala de aula? A senhora tem alguma história para contar? Porque eu acho que contando histórias, a gente consegue se aproximar mais das pessoas dessas situações. Alguma história que a senhora lembre sobre o resultado prático dessa militarização da educação? Então, eu tenho acompanhado as pesquisas aí, Marcos, vários estudos, né? Mas me chamou muita atenção, cerca de 1 ano e meio atrás, eu fui procurada por alguns colegas aqui de Goiânia que tinham uma denúncia a fazer de uma escola militarizada, colegas professores e professoras. E aí, não sei como eles chegaram, acho que alguém deve ter indicado meu nome, e essa colega veio falar comigo para contar de uma experiência muito ruim que ele estava vivendo numa escola militarizada, de assédio do comandante, né, em relação às práticas de educação física. E, assim, bastante adoecido já, muito
temeroso com toda a situação, comentava, né, que isso estava inviabilizando a sua atuação docente na escola, né? E isso não foi um caso só, Marcos. Eu ouvi outros relatos, né? A gente tem ouvido relatos aí dos professores e professoras de tentativas de controle do que é o conteúdo que ensina, né? E aí, assim, ameaças muito veladas em relação ao que se faz na sala de aula. Ao mesmo tempo, a gente tem relatos de alguns professores dizendo que se sentem cerceados no espaço escolar, inclusive no pátio da escola. Então, essa possibilidade da interação, do diálogo mais livre, também muito negado. E em relação aos estudantes, estou acompanhando agora uma pesquisa de uma orientanda minha com egressas da escola militarizada. Eu acho que vai ser uma dissertação de mestrado assim, muito importante para contribuir com a temática, porque ela, escutando as alunas, entende a gravidade que é, por exemplo, o controle sobre seus corpos, o controle masculino. E aí tem uma coisa, Marcos, que eu tenho chamado a atenção mais recentemente nas minhas discussões, e tenho feito isso muito com os colegas professores, Marcos, que é como a educação básica é uma profissão majoritariamente ocupada por mulheres, é uma profissão feminina, e como que nós agora estamos submetidas a uma ordem e uma hierarquia muito masculinizada da polícia militar, submetidas a essa ordem, tanto, por exemplo, no controle, inclusive, das professoras, de seus corpos, de como elas se apresentam no espaço escolar, né? Então, tudo isso tem mexido muito comigo, tem me feito pensar muito, estudar muito, para poder entender também como é que essa sociedade, ela vai reproduzindo esses modelos e capturando subjetividades, né? Capturando o que nós somos, como nós nos expressamos, e o que nós não podemos ser, inclusive, né? Então, acho que essas narrativas, e elas me deixam extremamente indignadas, Marcos, né? Indignadas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisava mais, né? Se incomodar com isso, não naturalizar, né? De novo, eu falo muito isso, Marcos, a polícia, ela tem um papel lá na segurança pública, mas aqui na escola, aqui na educação, esse é um espaço dos e das profissionais, né? É o espaço de formação civil, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu fico achando importante resgatar essas narrativas. Eu queria fazer um projeto de narrativas, de fazer romances da educação pública em Goiás, militarizada, porque me parece, a impressão que eu tenho é que a gente perde a maioria. Estou pensando aqui, não sei se a senhora viu o resultado lá no Paraná, que eles fizeram uma votação. Sim. Então, para os professores, os técnicos e os estudantes e a comunidade votarem qual modelo de ensino que eles queriam, e eles votaram no modelo cívico-militar, né? Me parece que não é uma votação muito aberta, assim. Tem um tipo de coerção, porque as opções que você dá são: ou você aceita isso e a gente investe nisso, ou você não aceita e a gente vai continuar como está. Uhum. Né? Isso já indica que também, como está, a gente tem problema, né? Exatamente. Então, a escola sucateada, como você mesmo dizia, Marcos, a escola depedrada, a escola sem segurança, a escola com ausência de professores, né? Por que a comunidade deve querer isso, né? Fica naquela história: ou você aceita essa mudança que eu estou impondo, então não é uma aceitação, tem uma coação aí. Mas é como se você não tivesse também uma abertura imaginativa para outras possibilidades, e a gente, de alguma forma, a gente tem que trazer narrativas sobre os perigos desse caminho também, os problemas que ele traz.
E eu acho que talvez isso seja uma dificuldade grande, porque a gente não tem mídia para isso, né? Isso não tem aparecido tanto, e eu acho que isso é muito importante, porque a violência que é, de alguma forma, cerceada na sala de aula, entre aspas, com todas as aspas, ela é produzida de outras formas. Ela explode na porta da escola. Tem diversos casos de violência na porta da escola. Existia antes, mas agora a gente vai ver como está acontecendo a violência, a autoviolência também, né? E, de alguma forma isso tem sido normalizado, né? Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa situação do Paraná, pelo seguinte: a gente estava falando muito de Goiás e como, de alguma forma, esse modelo vai se expandir no Brasil inteiro. E esse movimento do Paraná indica algo. Não parece indicar algo? Como é que... Então, a gente, quando o Eduardo terminou o trabalho dele em 2020, ele bateu o martelo que ele ia fazer os dados até 2019. E a gente estava, acho que quando ele defendeu a dissertação, a gente estava no bafafá do Paraná. Lembra que o Paraná militarizou o primeiro lote em 2020, final daquele ano, era plena pandemia, né? E com muitas objeções, mas foi militarizando, foi militarizando. Agora o governador prometeu militarizar. Eu estive no Paraná semana passada, segunda-feira passada, fui fazer a abertura da Conferência Estadual de Educação deles lá, em Curitiba. E justamente nesse momento que o governo está militarizando outro lote de escolas, né? E, assim, há um movimento forte dos professores e das professoras, né? A APP Sindicato, que é o sindicato dos professores, também tem feito uma articulação e organizado aí uma resistência, mas tem uma questão anterior, Marcos, que assim, você diz da disputa de narrativa, né? Com certeza, nós temos uma disputa de narrativa muito difícil de ser feita, né? Então, e a questão de como a gente chega na população, especialmente para produzir senso comum. Então, nós temos décadas, né, de uma imprensa que o tempo inteiro diz que a coisa pública não funciona, então a escola pública também não funciona, que pinta a privatização como a saída, como a solução. Vamos ver o que está acontecendo em São Paulo nesse momento, né, para a gente entender isso. E é óbvio, né, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui, também na disputa de projeto, não só da narrativa, mas de projeto. Então, eu acho que a gente tem dois caminhos importantes que a gente precisa disputar. A narrativa, e aí é óbvio, né, na condição que nós estamos, nós não somos hegemônicos, né, e a gente tem aqui que fazer todo o enfrentamento contra-hegemônico a toda a imprensa, a mídia, inclusive as redes sociais, e, por outro lado, um projeto de sociedade, um projeto de educação. Então, o Paraná, e aí nós estamos falando, o Paraná não tinha escola militarizada no modelo que nós estamos falando aqui até 2019. Tinha, acho que, uma experiência de um colégio da polícia de lá, e tinha, acho que, uma privada naquela época. Como que agora a gente tem 200 escolas militarizadas, com mais, acho que o pacote agora era um pacote de 80, é um número grande, tá, Marcos? Não tenho a cifra atual. Mas como que a gente tem essa adesão? Então, assim, é óbvio, né, que a adesão a esse modelo também é uma adesão a um projeto de sociedade, a um projeto escola, né? Eu quero controlar a população, eu quero controlar os meninos e as meninas, né? A família muitas vezes diz que está nessa escola, impõe o limite que às vezes ela não consegue fazer do lado de cá, né? Então, assim, é um movimento extremamente complexo. E aí, uma educação mais democrática, uma educação mais
eu vou usar uma palavra que o povo vai me matar, mas uma educação mais liberal, porque a gente não pode nem ser liberal, né? Porque liberal é muito, né? É um risco. Olha que loucura! Eu não estou nem falando de uma educação que possa subverter a ordem instituída. Estou falando, né, daquilo que, por exemplo, propôs o movimento Escola Novista. Escola Novista do final de 19, começo de 20. Né? Então, assim, olha, uma pedagogia por projetos. Né? Então, só para a gente entender a complexidade que é isso, né? Então, eu acho que nós estamos num momento extremamente importante, é preciso disputar, sim, esses projetos, Marcos, né? É preciso disputar as narrativas, a gente não pode naturalizar, eu acho que esse é um grande risco, né? Isso é uma coisa que eu acho que 2014 para cá, a gente fez em relação aos militares, meio que foi naturalizando sua presença em espaços que não são militares, né? Na política, no Congresso, né? Na escola, na gestão da coisa pública. Então, eu acho que aqui tem uma questão que a gente precisa cada vez mais, né, trazer para o debate, tornar público, explícito. E aí, talvez a sua discussão sobre paideia seja extremamente pertinente, ocupar a praça pública com debate, com democracia, com possibilidade de exercício, né, democrático e cidadã, né, da coisa pública, da res pública, né? Eu acho que a gente precisa de arte, de cinema, de canção, a gente precisa de todas essas forças tentando representar o que está acontecendo, porque a gente sabe que a educação é um projeto de longo prazo. E se a educação está sendo transformada agora, a gente vai ter um longo prazo esse problema, assim. Porque aqui em Goiás, quando um grande nome do judiciário fala em desmilitarização, ele é censurado pelo governo do estado, ele é retirado, assim, pelos seus colegas. Então, assim, a gente não tem espaço nem para falar de desmilitarização em termos gerais. Imagina com essa educação tendo essa base militar, né? É como se a gente gerasse um projeto de futuro que é difícil você sair dele depois. É difícil você falar de desmilitarização depois que as pessoas têm essa base educativa, né? Porque é quase, vamos dizer, o pessoal fala muito de identidades, reclama muito de identidades, mas identidade militar também existe, né? Sim. Exatamente, assim, você vai criando essa identificação e as pessoas votam por identificação também, né? Elas vão caminhar na direção dessa identificação, né? Eu tinha esperança, não sei, acho que você também tinha esperança, de que houvesse algum tipo de possibilidade de cerceamento por cima, que o MEC desenvolvesse algum tipo de projeto, ou algum tipo de legislação que pudesse frear esse processo. Mas parece que não tem força política para isso. Como é que você vê a situação? Eu acho que a gente teve muita expectativa nesse sentido, né? E a gente descobriu que a correlação de forças aí é muito difícil de ser alterada, né? Mesmo um ministério que, em tese, não tem essa orientação, né, é difícil romper. Tanto que quando o governo revogou o decreto do PECIM, não vou nem dizer revogou, tá, Marcos? Eu vou voltar atrás nessa fala. Quando o governo disse que não daria continuidade ao PECIM, para ser um pouco mais cuidadosa com essa afirmativa, os estados disseram, não tem problema, a gente continua. Eu acho que você citou o caso do Paraná, mas eu tive também há pouco no Mato Grosso, que também aprovou uma expansão da rede que já se tinha. Então, só para entender que essa correlação, ela é uma correlação extremamente difícil, né?
num país com cada ente federado tendo uma autonomia diferente, né? Uma possibilidade de fazer cada um dos seus entes federados, e o governo federal meio que fazendo composição, né? Esse é um governo de composição, então é muito difícil ir para o enfrentamento e dizer, vou revogar, né? Porque revogar implica em um conjunto de mudanças que o governo não assumiu até o momento, né? Nós estamos aí com uma força-tarefa de alguns grupos, alguns coletivos, né, atuando no sentido de buscar uma possibilidade de fazer o debate da desmilitarização da educação, e isso é importante para nós, mas é um desafio imenso, né? Eu fico pensando assim, você imagina aqui em Goiás, só pensa, Marcos, que a gente diz agora, não tem mais o CPMG. Pensa. Pensou? Consegue imaginar essa realidade a curto prazo? Então, você está em Jataí, eu estou em Goiânia, mas a gente conhece a realidade. Você falou uma coisa que eu acho que eu ia chamar a atenção, porque você chamou atenção para, se a gente tivesse a escola nova, a gente estaria bem. A gente está num processo assim, que o pessoal reclamava muito da Constituição de 88, e agora para a Constituição Cidadã. A gente começa a tentar se agarrar aquilo que é possível. E eu não teria escrúpulo nenhum em defender um projeto liberal de educação, no sentido liberal de costumes. Falar assim, vamos respeitar o indivíduo, vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar... Mas não, é só liberalismo econômico que o pessoal quer, né? O liberalismo econômico, entre aspas, todas as aspas. Por favor, eu já ia falar para você. Sim, mas é neoliberalismo econômico, porque o liberal econômico aqui de Goiás, ele quer o Estado financiando as coisas dele, né? A gente tem uma inovação aqui em Goiás, que o Brasil vai descobrir em breve, um imposto do agro, né? Que é uma coisa que, tipo, é aquela coisa que vai contaminar o mundo inteiro. A gente sabe que vai acontecer depois, que essa ideia de você ter um imposto dos agricultores e eles mesmos gerem imposto para criar infraestrutura para eles. Então a gente está terceirizando o Estado também. A gente tem várias inovações aqui em Goiás que realmente a gente tem um tipo de vanguarda que é assustadora, né? Mas que às vezes a gente tem que pintar as coisas como é possível, né? E quando você falou dessa escola do Ouvismo, eu fiquei pensando nisso, assim, aqui em Jataí a gente não tem um vereador de esquerda. A gente não tem um vereador de esquerda, né? Então, como é que a gente pode pensar num horizonte de debate se a gente não tem nenhum lugar, nem alguém para acolher e fazer contradiscurso, sabe? Então, e aí você fica assim, eu tenho que modular meu discurso para que ele seja possível de ser efetivo, né? Senão a gente não consegue nem ser ouvido no básico daquilo que é o nosso público, né? Talvez a maior dificuldade que a gente tem, talvez seja porque a gente está falando coisas óbvias, o pessoal sabe que é óbvio, assim, mas não quer entrar nesse jogo. Mas, professora, eu vou fazer 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados, são 3 perguntinhas mais rápidas, mas são um pouquinho diferentes, assim, para a senhora que é da educação. A primeira é, o que é filosofia? Produção de conhecimento, de saberes, possibilidade humana do pensar, do interrogar, né? De sistematizar esse conhecimento, de expressá-lo por meio da linguagem, por meio, né, da nossa existência humana, capacidade humana, né, ampliada. Das filósofas ou filósofos que a senhora conheceu pessoalmente, levando em conta o conceito que a senhora acabou de fazer de filosofia, qual foi o que mais impressionou? Eu gosto muito, muito, muito da Marilena Chaui. Já a assisti em vários momentos, gosto da posição filosófica dela,
e também da posição de mundo que ela tem. Então, é uma pessoa que eu tenho muito gosto em ler e ouvir. Eu gosto muito do professor Eudeu, que é um filósofo da educação aqui de Goiás. Gosto da forma como ele constrói conhecimento, como ele elabora, como ele dialoga, especialmente com os clássicos, né? Então, é um estudioso aí dos clássicos. Ele foi um professor muito importante na minha trajetória, né? Eu tenho lido agora mais recentemente algumas autoras, que não sei se são filósofas, mas por mim elas são filósofas, porque elas conseguem fazer uma discussão também sobre a vida, sobre a nossa existência. Eu tenho lido, não é filósofa, mas eu vou categorizá-las neste lugar. Eu tenho lido muito a Bell Hooks, tenho gostado demais da Bell Hooks, tem sido uma pessoa que tem sido importante para as minhas referências. Eu tenho lido uma filósofa, poeta, filósofa, muito presentemente aqui, deve ter alguns dos livros por aqui, que é a Conceição Evaristo. Para mim, aquilo é arte de melhor qualidade, mas também é filosofia. Ai, ler a Conceição Evaristo é um negócio que me faz pensar, que me emociona, que me faz... Então, você viu que eu já misturei tudo. A filosofia clássica não vai gostar dessa minha categorização, mas você perguntou e eu estou respondendo. Agora veio a última pergunta, talvez seja até repetida, porque seria qual o seu filósofo favorito de todos os tempos, né? Eita, my God. Eu li muito por conta desse lugar da educação, né? Então, assim, tem muita coisa que eu li, tem muita coisa que eu gosto, mas nesse momento, talvez a minha filósofa predileta seja Conceição Evaristo. Talvez. Tem várias, mas, assim, eu diria que a Conceição até porque é brasileira, é nossa, é negra, tem... Cara, o que ela escreve, Marcos, eu queria dar conta, sabe, de traduzir um pouco disso que eu venho refletindo com o potencial que ela tem de mexer com a gente. E é isso que eles não querem na escola, e é isso que eles não querem no ensino médio, eles não querem que isso chegue. Porque se isso não mexe, se isso não nos mobiliza, não nos humaniza, de que adianta, né? Eu queria pedir indicação para a senhora de filmes, de livros, música. O que a senhora quiser indicar para os ouvintes? Eu indicaria da Conceição aí, Olhos d'Água, que é lindíssimo. Amo aquele último conto dela, tenho lido muito. Eu amo a Bell Hooks, então vamos começar, quem sabe, por um texto dela que é muito interessante, que é acerca do amor, sobre o amor, no seu título correto aí. Depois, por favor, Marcos, coloca a referência. Eu tenho lido também muita coisa sobre militarização por conta desse lugar, né? Então, tenho tentado entender um pouco mais esse fenômeno e tenho tentado compreender na América Latina. Então, tenho alguns autores, depois eu podia mandar para ti, alguns autores que eu tenho tentado entender aí a discussão de militarização. Então, acho que dá para fazer algumas indicações a você depois. Vou colocar as indicações no site. A indicação que eu vou fazer hoje é um texto do professor Severino Goenha, junto com o Flomeno Lopes, e eles fizeram um texto chamado Guerra e Paz, que eu comecei a comentar sobre ele aqui, que ele fez um texto agora sobre o conflito. Ele fala que, comenta assim, que a política era vista como, a guerra era vista como uma política sobre outros modos. Ele diz que a política acabou, os liberais desistiram. Os liberais desistiram da parte social e viraram só a parte econômica,
né, os neoliberais, né? Então ele agora diz que só tem guerra. E isso vindo de Moçambique, a fala de um filósofo africano, eu acho muito interessante também como ele está pensando. Então o texto está no site da Filosofia Pop, e um romance que é o Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. Esse romance, para quem gosta de filosofia, é de uma menina negra que quer ser filósofa. Uma menina negra legal. pobre, lá do Rio Grande do Sul, e o Jefferson Tenório faz eu acho muito legal, porque a orelha do livro é da Jamila Ribeiro, né? Eu fiquei pensando, Que ótimo. então é a imaginação literária desafiando também o lugar de fala, porque o homem negro descrevendo em primeira pessoa a situação de uma jovem negra. É isso. Professora, então, deixa espaço para sua consideração final, agradeço muito a possibilidade de diálogo, e é isso. Eu agradeço, Marcos. Espero que quem tenha paciência aí de nos escutar nesse tempo nosso aqui possa refletir um pouco, né? E provocar outros debates em outros espaços. É fundamental que a gente possa ecoar um pouco desse debate, né? Isso é fundamental. Estou à disposição, Marcos, assim, na medida das nossas possibilidades e agendas, né, para continuar o debate, para conversar, né? Fundamental. Não há educação sem esse que é o nosso canal fundamental de construção do saber e do conhecimento, que é o diálogo. Então, agradeço a oportunidade, a possibilidade de estar aqui e sigamos juntos e juntas e juntos. Muito obrigado, professor. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.